todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente mais uma vez conosco em nosso coração. Nesta vida nós sabemos que algumas histórias nos inspiram, não é verdade? Eu citei o exemplo do irmão Márcio e falei que algumas pessoas entraram em contato comigo dizendo que a história do Senhor inspirou várias vidas, várias pessoas a tomarem a mesma decisão. Na Bíblia nós temos algumas histórias também que nos inspiram em alguns determinados momentos da nossa vida. Na Bíblia nós temos personagens passando por momentos bons, alegres, e quando nós vemos essas histórias, percebemos que também temos momentos alegres e felizes aqui nesta vida. A nossa vida, eu não sei se você pensa assim como eu, mas eu creio que a nossa vida é uma vida cheia de altos e baixos, não é verdade? Momentos felizes, momentos alegres, momentos de vitórias, conquistas, momentos que a gente fica sorrindo, mas também momentos difíceis, duros, momentos de tribulações, momentos de problemas. Eu não sei se já aconteceu com você, que às vezes está tudo dando tão certo que as pessoas ficam pensando assim, né? Alguma coisa está errada, né? Tudo está dando certo, tudo está se encaixando, mas também às vezes parece que vem uma onda de problemas, né? Um atrás do outro, tribulação após tribulação, e a gente fica pensando: Senhor meu Deus, quando será que isso vai terminar? Parece que quando eu estou me levantando, vem uma outra onda de problemas, ou vem um problema na mesma direção daquele que nós estávamos conseguindo nos recuperar, e aí parece que nos derruba de novo, né? Eu já vi histórias de irmãos que passaram por problemas de saúde, e aí quando saíram do hospital, parece que era mais ou menos assim, né? Colocou o pé para fora do hospital, entrava um parente, e aí parece que dava meia volta para cuidar daquele parente, um filho, um sobrinho, e um atrás do outro, ele ia ficando doente, e eles se perguntavam: Senhor, quando vai ter fim? Que onda pesada, que onda forte que está passando sobre a nossa vida. Nesta noite nós vamos ver na Bíblia a história de um homem que nos inspira muito, porque ele foi firme, ele foi fiel, ele confiou em meio às dificuldades, às tribulações, às mazelas que a vida apresenta, e ele se manteve ali firme, íntegro, e ele não desviou nem para a direita nem para a esquerda. Ele permaneceu ao lado de Deus, independentemente das situações. Este homem, ele quando tinha tudo, era fiel a Deus. E este mesmo homem, quando perdeu tudo, o que ele fez? Continuou sendo fiel a Deus. Você já ouviu algumas mensagens? Eu já preguei algumas vezes, alguns sermões sobre a vida deste homem que tanto admiro na palavra de Deus. Você já deve saber quem é. Ele é Jó. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Jó, no capítulo 1, a partir do verso 1. Então, livro de Jó, capítulo 1, nós temos aí a partir do verso 1 a história de Jó. O livro de Jó é um livro poético, né? Ele tem aí poucos trechos do livro sendo prosa, a maioria é poesia. Então o primeiro e o segundo capítulo nós temos aí prosa. O último capítulo, que é o capítulo 42, temos ali uns 8 versos que são prosa também. O restante são poesias que também contam a história de Jó, mas aí de uma forma mais poética, né? E é um livro que nos traz uma inspiração fantástica, tremenda. Capítulo 1, o verso 1 do livro de Jó diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nós temos aí já no primeiro verso do livro, trazendo o nome desse homem, o nome dele era Jó, ele era da terra de Uz. E nós temos também 4 características que resumiam a vida de Jó. O mais interessante é que não foi Jó quem escreveu o próprio livro.
Foi Moisés que escreveu o livro de Jó. Então aqui é Moisés trazendo essas 4 características de Jó. E por que eu destaco isso? Porque é fácil a gente falar bem da gente mesmo, não é verdade? Quando perguntam quem somos nós, raramente ou dificilmente a gente vai destacar os defeitos, né? Ou colocar os defeitos primeiro. Ou quem sabe alguém da nossa família, raramente nós vamos colocar os defeitos primeiro. Nós sabemos que todos nós temos pontos positivos e temos pontos a melhorar também. Mas quando perguntam quem somos nós não vamos colocar primeiro os pontos negativos, vamos dizer assim, né? Agora aqui é Moisés que viveu tempo depois escrevendo a respeito da vida de Jó, e ele traz essas 4 características: homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Sabe, eu fico me perguntando, se fosse escrito um livro da nossa vida, da nossa história, o que será que escreveriam a nosso respeito? O que será que estaria escrito no livro da nossa vida? Daqui a alguns anos, imagina que Jesus não volta nos próximos anos, e aí nós falecemos, morremos, e alguém, um parente, quem sabe um filho, um neto, ou quem sabe algum conhecido, um vizinho, decide escrever um livro a respeito da minha ou da sua história. O que será que ele escreveria, né? A respeito de Jó, homem íntegro e reto. O que é alguém íntegro? O que seria alguém íntegro? Veja, um exemplo, quando você vai comprar um leite, uma caixinha de leite, e está lá escrito leite integral, o que significa isso? Quer dizer que é um leite que, a grosso modo, não teve alterações, não teve substâncias que foram tiradas dele. É algo que está inteiro, integral. O que seria alguém que é íntegro? Alguém que é inteiro, alguém que não é dividido, alguém que não de dia é assim, de noite é de outro jeito, na escola é desse jeito, no trabalho é de outro jeito, perto da família é de um jeito, longe é de outro. Tem um proceder na igreja e outro proceder fora da igreja? Não. Um cristão que é íntegro, ele é cristão na igreja, ele é cristão em casa, ele é cristão como esposo, ela é cristã como esposa, como mãe, como filha, como aluna, como professora, como vizinha, como vizinho, como patrão, como empregado. Alguém que é íntegro é o que é em qualquer lugar e em qualquer situação. Este era Jó, homem íntegro e reto. Jó tinha um norte na vida dele. Este norte era os princípios que ele conhecia e que ele decidiu seguir, e ele decidiu não desviar nem para a direita e nem para a sua esquerda. Homem íntegro, reto, temente a Deus. E tem mais, e além de temer a Deus, ele se desviava do mal. Eu não sei você, mas eu creio que é uma realidade de todos nós. O mal procura a gente, sim ou não? Sim, o mal nos procura. A tentação vem até nós. Não precisa. É claro que tem gente que procura a tentação, né? Existem pessoas que ficam caçando tentação. Agora, se você ficar paradinho e dizer assim: eu não vou atrás de tentação nenhuma, eu não vou correr atrás do inimigo, do diabo, o que acontece? A tentação vem até você, vem atrás da gente. E aí é que entra esta última característica: é preciso temer a Deus e se desviar do mal. É preciso ser prudente, sábio, perceber as situações e se desviar delas, se desviar das tentações. Jó, ele tinha essas 4 características que faziam dele uma pessoa firme, uma pessoa diferenciada, uma pessoa que andava com Deus, uma pessoa que era próxima a Deus. E o livro continua dizendo aí no verso 2, no verso seguinte, dizendo assim:
Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então ele tinha aí uma soma de 10 filhos. E o verso 3: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Perceba o que diz a Bíblia a respeito de Jó. O verso 1, ele diz quem era Jó. E quem é Jó, quem somos nós, é o que está dentro de nós. São as nossas características de personalidade, características de caráter. Isso define uma pessoa. O que define uma pessoa não é a posição que ela ocupa, não é um cargo, não é o quanto ganha, não é o quanto tem de dinheiro ou propriedades. O que define uma pessoa é o seu caráter. Então, interiormente, Jó era alguém bom ou era alguém ruim? Era alguém bom, né? O verso 1 destaca o interior de Jó: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E aí o verso 2 vem trazendo a respeito da família dele: 7 filhos, 3 filhas, um montante de 10. E aí o verso 3 vem dizendo: possuía Jó. Jó possuía muitos animais, Jó possuía muitas terras, Jó possuía muitos empregados, Jó tinha muito dinheiro. E a Bíblia chega a dizer no final do verso 3 que ele era o maior do Oriente. Jó era riquíssimo. Perceba, interiormente Jó era rico. Interiormente, rico de caráter. E exteriormente ele era rico ou pobre? Rico, muito rico. Ele era o maior do Oriente. Pare para pensar comigo. Será que neste momento, até o verso 3, será que Jó precisava de mais alguma coisa? Ele era alguém de um caráter exemplar, era alguém que andava com Deus, era alguém que era íntegro, e ele possuía o que queria. Jó, se ele quisesse comprar mais terras, ele compraria. Se ele quisesse contratar mais empregados, ele contratava. Se ele quisesse fazer uma viagem dos sonhos, Jó também poderia fazer. O que Jó quisesse, humanamente falando, estava ao alcance dele. E ao mesmo tempo, com Deus ele estava bem. Aparentemente aqui Jó tem tudo, não é verdade? Jó estava vivendo um momento alto da vida. Jó estava bem, estava tranquilo. Quais eram as dificuldades de Jó? Jó aparentemente não tinha dificuldades. Nós sabemos que as dificuldades são presentes na vida de todos os seres humanos. Mas aparentemente aqui, grandes dificuldades até o momento, ele não tinha. Ele nem sabia o que era, né? Jó estava vivendo um momento alto da vida. Ele tinha tudo o que ele precisava. E ia muito além disso. Ele tinha muito mais do que precisava. Agora o verso 4 vem trazendo algumas outras informações a respeito aqui da vida de Jó também. Diz assim o verso 4: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Você consegue ver aqui o que diz o verso 4? O verso 4 diz que os filhos de Jó se reuniam constantemente para comerem juntos, para se confraternizarem, para reunirem toda a família, e eles tinham momentos festivos. Era uma família unida, uma família feliz, uma família que tinha tudo o que precisava e tudo o que queria. Agora eu gostaria de destacar aqui uma atitude de Jó.
A Bíblia diz que diariamente, todos os dias, Jó sacrificava ao Senhor por seus filhos. Jó intercedia pelos filhos dele. Eu creio que todos aqui temos filhos, a maioria temos filhos. Nós precisamos interceder pelos nossos filhos. Nós precisamos orar por eles. Nós precisamos levar os nossos filhos até os pés de Cristo em oração. Jó todos os dias sacrificava ao Senhor por cada um de seus filhos. Jó se preocupava com a família dele. Jó se preocupava com a salvação de seu lar. Se Jó vivesse em nossos dias, Jó faria o culto familiar de manhã e à noite. Jó entregaria a sua família nas mãos de Deus de manhã e ao anoitecer. Jó intercedia por seus filhos. No mundo em que nós vivemos, em que as crianças, os adolescentes, os jovens têm todo e qualquer tipo de tentação, é preciso os pais calejarem os joelhos de tanto orar por esses filhos e jamais desistir. Sabe um grande segredo que a Bíblia diz a respeito de Jó? No final do verso 5, diz assim, olha, a última frase do verso 5: assim o fazia Jó quando? Continuamente. Jó fazia um dia e parava, Jó fazia um mês e parava, Jó fazia uma semana, 3 meses e parava. Não, Jó fazia continuamente. Sabe qual que é um dos maiores problemas dos seres humanos? É que começam e não terminam. Começa, não termina. Começa o ano bíblico, não termina. Começa uma leitura de um outro livro, vai até a metade. Faz um plano de mudar a alimentação, uma semana, 2 na terceira, já desiste. Faz um plano de exercício físico, de correr todos os dias em volta do quarteirão ou no parque, vai um dia, vai 2, no terceiro dia já não vai, aí vai no 4º dia, aí deixa para outra semana, e a gente começa muito e finaliza pouco. A gente tem um grande poder de arrancada, mas o poder de terminar, de concluir, parece que às vezes é mais fácil. É uma verdade. Jó fazia sacrifícios pelos seus filhos todos os dias e continuamente. Ele não parava. Ele não, exatamente, de madrugada, e ele não desistia. A gente às vezes sofre a tentação de começar algo e quando surge a primeira dificuldade, a gente para, a gente muda o plano, muda o planejamento e a gente mira outro objetivo. Já viu aquela pessoa que tem muitos objetivos? Na verdade, essa pessoa não tem objetivo nenhum. Quem mira tudo não acerta nada. Nós precisamos estabelecer um plano de vida cristã, de acordo com a palavra de Deus, e andarmos neste plano continuamente, todos os dias, independentemente do que aconteça, prosseguir avante. Este é o plano de Deus para nós. Não podemos começar e parar no meio do caminho. Temos que ir até o fim, até o final. No verso 6, vem trazendo mais alguns detalhes a respeito do que aconteceu. Então nós percebemos que até o verso 5, a família de Jó, o próprio Jó, o lar dele, o contexto, tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele era, estava tudo ok, ele estava bem, vivendo o momento alto da vida, um momento feliz. E nós já passamos por momentos assim, não é verdade? Não tivemos tudo que Jó teve, mas já tivemos momentos muito bons. Talvez seja uma realidade sua hoje. Você está passando por um momento bom, você está bem, sua família está feliz, Deus tem providenciado aquilo que você precisa, não tem faltado nada, você está com saúde, você pode vir à igreja, você tem uma liberdade para adorar a Deus.
Agora no verso 6, a vida de Jó começa a passar por uma mudança. Olha o que diz o verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o que acontece aqui? Os filhos de Deus, nós entendemos aqui, são seres criados, anjos também estavam reunidos ali, vieram apresentar-se perante Deus. Houve uma reunião em algum lugar do universo, nós não temos detalhes com respeito a isso. Em algum lugar do universo, anjos se reuniram, criaturas, e quem apareceu lá também nessa reunião? Satanás, o anjo caído, Lúcifer, o grande adversário, ele apareceu também lá nesta reunião. E olha só o que acontece aqui, o verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Deus viu ali Satanás entre os seres que foram convocados para esta reunião. Deus viu Satanás entre os anjos, e ele então olhou para Satanás e disse: de onde vens? Em outras palavras, o que você está fazendo aqui? E aí Satanás responde: eu vim da terra, de rodear e passear por ela. Satanás aqui, ele dá uma cutucada em Deus, né? Ele dá uma alfinetada em Deus. Em outras palavras, dizendo assim: eu vim de onde eu domino, eu vim lá da terra, lá eu sou o príncipe, eu domino, a maioria das pessoas estão comigo. É como se Satanás dissesse assim: lá na terra está tudo dominado, lá quem reina sou eu, e as pessoas de lá me servem. Então eu vim aqui representando a terra. Ponto final. Olha só a resposta que Satanás deu para Deus. Aí Deus, olhando nos olhos do inimigo, olha o que ele responde. Nós temos aí a resposta no verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus olhou para Satanás e disse assim: observaste o meu servo Jó? Lembra lá que eu falei que é como se Satanás dissesse assim: lá na terra todos são meus, eu domino tudo lá eu tenho controle de tudo. E aí o que Deus falou? Deus usou um argumento e disse assim para Satanás: você já deu uma olhadinha no meu servo Jó? Observou a vida dele? Você sabe quem é Jó? Ele mora lá na terra, ele é meu servo. E aí você percebe de quem são as palavras, as 4 características que foram ditas lá no verso 1, são palavras de Deus, porque o próprio Deus diz a Satanás: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha só a avaliação que Deus tinha de Jó. Eu pergunto: será que se essa discussão, será que se este combate ocorresse em algum lugar do universo hoje, será que Deus usaria a minha ou a sua vida como argumento? Será que Deus poderia olhar para Satanás e dizer assim: observaste o meu servo Lucas lá, homem, e aí citasse algumas características? Será que eu seria citado? Será que você seria citado? Será que nós seremos usados como argumento de Deus para que ele pudesse explicar para Satanás que ele tinha pessoas aqui também? E lembre-se que Deus disse na resposta dele: homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E ninguém há na terra semelhante ao meu servo Jó. O que Deus disse para Satanás aqui? Consegue perceber isso? Deus disse para Satanás assim:
O meu servo Jó é íntegro, ou seja, ele é o que é, ponto final. As situações não moldam a vida do meu servo Jó. Ele é reto, ele é certo, ele é correto naquilo que ele faz, naquilo que ele fala, naquilo que ele pensa, nos lugares que ele anda, com as pessoas que ele conversa, nas situações, ele é correto, nas negociações, na compra, na venda, nos negócios da vida. Jó é correto, Jó é reto, íntegro e reto, temente a mim. E tem mais, Satanás, ele se desvia do mal. Em outras palavras, Deus está dizendo o que para Satanás? Satanás, ele desvia de você. Você ainda não conseguiu fazer o quê? Você não conseguiu pegar. E Deus ainda diz assim no verso 8: não há ninguém na terra semelhante ao meu servo Jó. Deus disse em outras palavras: você pode ter a maioria, Satanás, mas os melhores são meus. Você pode ter mais, mas os meus são mais fortes. Você pode ter maior número, mas os meus são mais fiéis. Você pode ter mais pessoas, mas os meus são íntegros, retos e tementes. Não há ninguém na terra, Satanás, semelhante ao meu servo Jó. Jó é usado como argumento de Deus em uma discussão com Satanás. Que vida, que fidelidade, que integridade, que retidão não tinha este homem. Que bênção que não era a vida de Jó. Mas a conversa continua. E no verso 9, olha o que Satanás responde. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão, e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O que Satanás disse para Deus falou: mas é claro que ele é fiel ao Senhor. O Senhor dá tudo para ele, ele tem tudo que quer, tudo que precisa. Ele é rico, ele está bem de saúde, ele está com a família dele, eles se unem constantemente para festejar, para confraternizações. Ele é o maior do Oriente, é claro que ele vai ser fiel ao Senhor. Aí Satanás disse assim: estende a tua mão e tira o que ele tem, para o Senhor ver se ele não vai voltar atrás da fidelidade, da integridade, da retidão dele. Tira o que ele tem para ver se ele continua te servindo. Aí olha o que Deus responde. Deus responde no verso 12 o seguinte: disse o Senhor a Satanás: eis que quanto que ele tinha. O que diz a Bíblia? Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Gente, o que acontece aqui agora no final desta conversa? Satanás então afronta Deus dizendo: claro que ele é fiel, o Senhor dá tudo para ele. E aí o que Deus diz? Satanás, eu te autorizo, coloca a mão em tudo o que Jó tem, está em teu poder, faz o que você quiser, só não toque no próprio Jó. Você consegue perceber a autorização que Deus deu a Satanás aqui? Deus permitiu que Satanás fizesse o que ele quisesse com tudo que Jó tinha. E isso incluía os seus bens, isso incluía os seus filhos, isso incluía a esposa, isso incluía tudo. É como se Deus, e a Bíblia fala muito da destra fiel de Deus, né? Da mão protetora, da mão salvadora, da mão cuidadora. O livro de Isaías diz que a mão de Deus está estendida para o ser humano, para o resgatar, para o ajudar.
É como se Deus pegasse a testa fiel dele e tirasse da vida de Jó. O que você faria se você soubesse que Deus tirou a proteção dele de sobre você, de sobre a tua casa, as tuas coisas? Não seria desesperador uma notícia dessa? Não seria terrível ficar sabendo de algo assim? Que você, a partir de hoje, não está sendo mais protegido por Deus? Só você, mas o que você tem, Satanás pode fazer o que quiser. E Satanás, ele foi, você conhece a história. Ele foi e começou a devastar tudo o que Jó tinha, devastar tudo o que ele possuía, os bens, os animais, os empregados, a família, os filhos, tudo que Jó tinha foi tirado, tudo. E o que Jó fez? Jó se manteve fiel. Jó se manteve fiel. Porque Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. A Bíblia diz que Jó, nós temos ali no verso 20 do capítulo 1, depois de tudo isso acontecer, depois de Jó perder tudo, o verso 20 do capítulo 1 diz assim no finalzinho, ó: e lançou-se em terra e o adorou. Jó teria motivos para dizer assim: o quê? Eu vou ficar adorando esse Deus? Ele permitiu que eu perdesse tudo. E um detalhe é que Jó não sabia de nada, né? Jó não sabia de nada o que estava acontecendo. Nós sabemos porque estamos lendo a história muitos anos depois. Mas nenhum anjo desceu para Jó e disse assim: Jó, calma, fica tranquilo. Isso aí é uma conversa que Deus teve com Satanás lá. E aí eles estão agora brigando por sua vida aí. E Deus autorizou Satanás a tirar tudo que você tem, mas fica tranquilo, vai terminar tudo bem. Será que Jó recebeu essa mensagem? Não. Jó não sabia o que estava acontecendo. Mas a Bíblia diz que após perder tudo, ele se inclinou e fez o quê? E adorou a Deus. Irmãos, a adoração a Deus não está condicionada àquilo que Ele nos dá. A adoração a Deus não está condicionada àquilo que a gente tem. A adoração a Deus não está condicionada ao momento da vida que estamos passando. Há dois tipos de pessoas. Há pessoas que quando está tudo bem, correm para Deus. E aí quando a situação aperta, correm de Deus. Há pessoas que quando tudo está bem, estão longe de Deus. E aí quando tudo aperta, correm para Deus. Jó não era assim. Porque Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Quando Jó perdeu tudo, ele se inclinou e adorou a Deus. Que fidelidade! Será que nós poderíamos ter a mesma firmeza que Jó e adorá-lo, mesmo perdendo tudo que a gente possui? Agora no capítulo 2, após tudo isso acontecer, um novo diálogo, um novo encontro acontece entre Deus e Satanás. No capítulo 2, no verso 6, os primeiros versos são bem parecidos com o capítulo 1, e no verso 6 diz assim: disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Satanás chegou de novo para Deus e disse assim: sabe por que ele te adorou mesmo perdendo tudo? É porque ele ainda tem saúde, é porque ele ainda está saudável, é porque ele ainda tem algumas coisas. O que Deus disse para Satanás? Então você pode tocar nele, só não tira-lhe a vida. Eu preciso fazer um apelo a você a partir desse momento. Jó perdeu tudo que ele tinha. Os filhos foram tirados, os seus bens foram tirados,
os seus servos foram tirados, os seus animais, tudo que Jó possuía ele perdeu, até o ponto de Deus autorizar Satanás tocar no próprio Jó. E Satanás foi, tocou na vida de Jó, só não podia tirar a vida dele, mas Jó ficou pele e osso, doente, sofrendo. Jó passou por uma angústia, Jó sofreu emocionalmente, Jó sofreu psicologicamente, sofreu fisicamente, chegou a se coçar com cacos de telha, chegou ao ponto de sua esposa olhar para ele e dizer: amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque não compensa mais você viver. E Satanás às vezes faz isso com a gente na nossa vida, né? Ele cria tantas situações, tantos problemas, as mazelas da vida, as dificuldades, as tribulações, em que algum ser humano é capaz de pensar que não compensa mais viver e não compensa mais seguir a Deus. Mas não é assim que Jó fez. Jó continuou firme a Deus, continuou fiel a Deus, continuou íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal. A Bíblia diz que Jó em nada pecou por tudo que lhe aconteceu. Jó era pecador, tinha problemas, dificuldades também como eu e você, mas por estas situações Jó não pecou, Jó não blasfemou, Jó não insultou a Deus. Satanás conseguiu tirar tudo que Jó tinha, mas ele não conseguiu tirar, sabe o que? Quem Jó é. É por isso que o livro de Jó começa dizendo que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Satanás pode tirar tudo que você tem, ele pode tirar o teu emprego, ele pode tirar a tua saúde, ele pode fazer com que acidentes sejam criados, e Deus pode permitir também que alguém da sua família seja tirado, alguém morra, alguém descanse no Senhor. Enfim, você pode perder tudo, mas Satanás jamais conseguirá mudar quem você é, se você permanecer ao lado de Deus. O que você tem aqui dentro, o seu caráter, não pode ser alterado, o seu caráter não pode ser tirado de você. É por isso que a presença do Espírito Santo em nossa vida faz toda a diferença. Satanás não estava preocupado com o que Jó tinha, Satanás estava preocupado com quem ele era. Deus, quando usou Jó como exemplo, como argumento, ele não disse assim: olha lá o que Jó tem. Ele falou: olha lá quem Jó é. É por isso que a pergunta desta noite para nós não é o que você tem, é quem é você. Quem é você? O que você tem aqui dentro? Que tipo de caráter é o seu? Jó se manteve firme, íntegro, reto, temente a Deus e se desviou do mal. Jó permaneceu firme. Os primeiros 2 capítulos da vida de Jó retratam altos e baixos. Ele começa tendo tudo, os 5 primeiros versos do capítulo 1. Uma conversa entre Deus e Satanás em algum lugar do universo mudou a vida de Jó completamente, virou a vida dele de cabeça para baixo. Amigo, a nossa vida, ela pode virar de cabeça para baixo de uma hora para outra. Um resultado de exame pode mudar a tua vida. Uma curva mal feita pode mudar a vida de alguém. Uma mensagem no WhatsApp pode mudar a vida de uma pessoa.
Uma ligação pode mudar o seu dia. Você pode estar bem, vivendo momentos altos, mas um acontecimento com você, com um filho, com uma filha, com alguém na tua família, pode transtornar a tua vida. Algo pode acontecer em algum lugar com alguém que pode tirar o sorriso do teu rosto e colocar lágrimas nos seus olhos. Foi o que aconteceu com Jó. Ele tinha tudo. E uma conversa, um encontro em algum lugar do universo entre Deus e Satanás mudou a vida de Jó por completo, desgraçou a vida dele, mas Jó se manteve fiel. Ele passa por muitas dificuldades, e no final do livro, no capítulo 42, no capítulo 42 de Jó, no verso 10, no fim do livro, diz assim a palavra de Deus: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E olha agora, olha o que Deus diz: e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Jó se manteve fiel. E sabe o que aconteceu? Jó recebeu tudo em dobro. Tudo foi devolvido a Jó por Deus. Você consegue perceber? O início do livro de Jó, ele está bem, está vivendo momentos altos da vida. Depois ele vive momentos terríveis e grandes tribulações. E no final, o final é melhor do que o começo. O final é um final vitorioso. Começo do livro, tudo bem. Final do livro, tudo bem também. Mas o recheio deste livro, o meio da história de Jó, que tribulação, que provas, que dificuldades. Parece um pouquinho com a Bíblia, não é verdade? Se você olhar para a Bíblia, os 2 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e Gênesis 2, falam de um paraíso, de um lugar perfeito, de um Éden que Deus criou para a raça humana. Aí o ser humano cai em pecado, vive todos esses problemas, todas essas dificuldades. Mas os 2 últimos capítulos da Bíblia, os 2 últimos capítulos do livro de Apocalipse, falam de novos céus e de nova terra. O início é perfeito, o fim é glorioso, mas esse intervalo é difícil. Como é difícil. Será que não é assim com a nossa vida também? Quando nós nascemos, trouxemos muitas alegrias aos nossos pais, aos nossos irmãos, à igreja, mas depois a gente começou a conhecer como é o mundo, não é verdade? Problemas, dificuldades, violência, fome, pestes, guerras, tribulações, sofrimentos, choro, mortes. Mas o fim será vitorioso. O fim da nossa vida será um fim em que Jesus voltará a este mundo para buscar cada um de nós. O fim será melhor do que o início. Nós estamos no decorrer da história. O fim ainda não chegou. É por isso que Deus diz para mim e para você: calma, filho, o fim ainda não chegou. Continue firme, continue adorando a Deus, mesmo que você tenha perdido o teu trabalho. Jó perdeu tudo, se inclinou e adorou ao Senhor. Perdeu o teu trabalho? Adore ao Senhor. Perdeu alguém da sua família? Adore ao Senhor. Perdeu a sua saúde? Adore ao Senhor. Continue adorando a Deus, continue sendo íntegro, reto, temente a Deus, e continue a se desviar do mal, porque o fim está logo ali. Em breve veremos o céu se abrindo, Jesus nas nuvens, sentado no trono de glória,
rodeado de milhões e milhões de anjos, e Ele vai dizer para você: vinde, servo bom e fiel, e entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. A história da sua vida ainda não acabou. E acredite, o fim, aquele fim que Deus tem para nós, é melhor do que o começo, é melhor do que o início. Nós estamos apenas no decorrer da história. Por isso, enfrente as tribulações, as dificuldades, com firmeza, adorando ao Senhor, porque Ele virá. Ele virá. E nós não receberemos o dobro como Jó, receberemos muito mais, receberemos tudo que Deus tem para nós. Amém. Que Ele abençoe você, que Ele te fortaleça, que Ele me fortaleça, e que continuemos a adorá-lo, independentemente das situações, e que Satanás, mesmo ele tirando tudo de nós, que ele não possa tirar quem nós somos, que ele não possa mudar o nosso caráter, pois iremos continuar firmes até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Se coloque em pé, vamos falar com o nosso Deus, vamos orar a Ele, pedindo a bênção para mais uma noite e mais um dia de trabalho. Amém. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta noite que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui na Tua casa de oração. Amém. Obrigado, Senhor, porque ouvimos na Tua palavra que nós passamos por dificuldades, por problemas, mas que no Teu poder nós não desistiremos. Amém. Nos ajuda a sermos como Jó, íntegros, retos, tementes a Deus, e nos ajuda a nos desviarmos do mal, para continuarmos firmes no Teu caminho, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Se há alguém aqui porventura que está querendo desistir, sendo tentado a desanimar, que o Senhor fortaleça esta pessoa. Amém. Que esta pessoa continue caminhando na direção do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tudo isso nós pedimos, juntamente com a Tua bênção, para mais uma noite de repouso e um ótimo dia de trabalho amanhã, em Cristo Jesus. Amém.